Hey English student, eu sou o Teacher Júlio hoje para te ensinar o past simple, o passado simples em inglês. Você vai aprender como usar o verbo to be no passado, mas além disso também como funcionam os outros verbos em inglês no passado simples, onde a gente divide eles entre verbos regulares e irregulares. Essa é uma aula completa sobre o assunto, você vai aprender tudo então sobre um dos tempos mais importantes do inglês. Já vamos começar por ele, claro, o nosso famoso verbo to be, o verbo ser ou estar, que no presente simples, no present simple, ali na esquerda você vê, ele possui três formas, talvez você lembre, né? O am, are ou is. No past simple, no passado simples já melhora, são somente duas formas, o was ou were. Então se você quer dizer no presente, eu estou cansado, I am tired. Já no passado, eu estava cansado, I was tired. Então só cuida para usar a forma certa ali do to be no passado. Você era o presidente, passado, né? You were the president. Para he, she, it, a gente volta a usar o was. Então ele era, ela era, isto era legal, por exemplo. He, she, it was nice. Nós estávamos aqui ontem. We were here yesterday. Vocês eram amigos. You were friends. Eles, elas eram bons professores. They were good teachers. E para fazer frases negativas com to be é só a gente acrescentar o not. Com outros verbos, a gente vai ver depois, você vai precisar de auxiliares na frase negativa, mas o to bezão é autossuficiente, é só você botar o not. E a gente pode contrair o to be com o not. Was not junta e vira wasn't. E o were not contraído vira weren't. Vamos ver os mesmos exemplos de antes aí, só que negativos. Eu não estava cansado. I wasn't tired. Você não era o presidente. You weren't the president. Ele, ela, isto não era legal. He, she, it wasn't nice. Nós não estávamos aqui ontem. We weren't here yesterday. Vocês não eram amigos. You weren't friends. Eles, elas não eram bons professores. They weren't good teachers. E lembra como no presente simples, com o verbo to be, a gente invertia para fazer a pergunta? No passado simples é a mesma coisa, a gente também vai inverter o verbo to be na pergunta. Outros verbos vão precisar de auxiliar, mas o to bezão é mais maleável, a gente só inverte ele na forma interrogativa. Então, eu estava cansado? Was I tired? Você era o presidente? Were you the president? Ele, ela, isto era legal? Was he, she, it nice? Nós estávamos aqui ontem? Were we here yesterday? Vocês eram amigos? Were you friends? Eles, elas eram bons professores? Were they good teachers? Essas foram então as estruturas de frases afirmativas, negativas e interrogativas no simple past com o verbo to be, que é diferente das estruturas dos outros verbos, né? Você sabe, o verbo to be sempre é um caso à parte. Vamos ver agora como funcionam os outros verbos no passado simples. Como eu disse lá no início, eles são divididos entre verbos regulares e irregulares. Os regulares vão sempre acabar nas letras ed. Por exemplo, o verbo permanecer, stay, no passado, stayed. O verbo trabalhar, work, no passado, worked. E não sei se você percebeu na minha pronúncia, mas a letra E, dali do ED, que a gente adiciona no final dos verbos regulares no passado, o E, na verdade, geralmente a gente não pronuncia. Ou seja, ali o passado de stay não é stayed, e sim stayed. O passado de work não é worked, diga worked. E sobre essas regrinhas de pronúncia, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um short de 1 minuto, esse videozinho bem curtinho que a gente fez aqui, como pronunciar cada verbo regular no passado simples, além de um segundo short também aqui na descrição, 1 minuto também, para você aprender sobre a grafia dos verbos regulares no passado. Como eu falei, eles acabam em ed, mas às vezes tem umas leves variações, como por exemplo os verbos que já acabam em e, o verbo love, o verbo like, já acabam em e, só acrescento D. Então também num outro short de 1 minuto aqui na descrição, depois você assiste para pegar essas nuancezinhas assim de grafia dos verbos regulares no passado também, fechou? E agora a gente vai falar então dos outros verbos que não acabam em ED no passado, que são os verbos
irregulares, e aí você vai precisar memorizar cada um individualmente. Felizmente eles são exceções, né? Por isso que a gente chama de irregular. Temos, por exemplo, o verbo say. No passado ele é said. O verbo ir, go, no passado é went. Aqui é bem diferente, né? Presente go, passado went. E tem ainda alguns verbos que no passado não mudam. Por exemplo, o verbo cortar, cut. Passado, cut, fica igual. Outro exemplo é o verbo put, o verbo pôr, no passado, put. Hoje aqui a descrição do vídeo está muito rica. Eu vou deixar também na descrição um link com um PDF para você baixar depois com uma lista dos verbos irregulares, os 60 verbos irregulares mais usados em inglês. Então depois confere mais esse material extra aqui para você baixar, imprimir se você quiser e começar a memorizar um pouquinho aí cada um destes verbos irregulares, fechou? E aqui a gente vai ver então as estruturas afirmativas, negativas e interrogativas, tanto com os verbos regulares e irregulares no passado simples. Você vai ver que, de novo, felizmente, a única coisa que eles têm de diferente, a estrutura é igual. Se ele for regular ou irregular, as estruturas são as mesmas. A única coisa que vai os diferir aí é que o regular termina em ed e o irregular não. Eu vou te dar agora a melhor notícia de todas. Tanto o verbo regular ou irregular, eles possuem somente uma forma no passado simples. Então vamos ver aqui o verbo permanecer, stay. Você quer dizer no passado, eu permaneci? I stayed. Você permaneceu? You stayed. Ele, ela, isto permaneceu? He stayed, she stayed, it stayed. Não vai botar o S aí para he, she, como a gente fazia no presente simples, tem que botar o S. No passado, não. O verbo possui uma forma só. É igual para todos os pronomes ali. Então, nós permanecemos, we stayed. Vocês permaneceram, you stayed. Eles, elas permaneceram, they stayed. O mesmo serve para os verbos irregulares. Vamos botar aqui o verbo say, dizer na tela, vai ter uma forma só para todo mundo. Eu disse, I said. Você disse, you said. Ele, ela, isto disse, he, she, it said. Nós dissemos, we said. Vocês disseram, you said. Eles, elas disseram, they said. E agora deixa eu te dar outra dica, o curso completo da English Bay tá no aplicativo e é gratuito para você baixar e estudar até o avançado. O link para download você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo, todos os materiais do app estão de graça para você estudar. E para você que quer focar na conversação por só R$ 49,90, você desbloqueia o plano Premium do aplicativo e pode participar todo dia de grupos de conversação com professores e também das aulas ao vivo que acontecem de segunda a sexta. O melhor custo-benefício disparado aí para você aprender inglês é o aplicativo English Bay. Depois de você assistir o vídeo, vai na descrição, baixa o app, comece a estudar já gratuitamente e depois considere aí também adquirir o plano Premium se você puder. Combinado? Segue o vídeo. Essa é a estrutura afirmativa, então vamos ver algumas frases exemplos. Eu permaneci em casa o inverno todo. I stayed at home all winter. Ela disse sim. She said yes. Eles trabalharam no sábado passado. They worked last Saturday. Você cortou seu dedo esta manhã. You cut your finger this morning. Nós viajamos para a Inglaterra 2 anos atrás. We traveled to England 2 years ago. Meu pai foi para o parque. My father went to the park. Vocês gostaram do filme. You liked the movie. E observe como a gente faz para transformar essas frases em negativas. O mesmo exemplo de antes, ali o último. Vocês gostaram do filme, afirmativo, you liked the movie. Mas negativo, vocês não gostaram do filme, you did not like the movie. Em frases negativas, então, com outros verbos, com exceção do to be, a gente vai ter que usar o auxiliar did mais o not para fazer a negação. No presente, lembra, era parecido, né? A gente usava os auxiliares don't e doesn't. No passado é um auxiliar só, que é o did, mais o not contraído fica didn't. Então eu posso dizer you did not like the movie ou you didn't like the movie. Veja que o passado é mais fácil que o presente, né? Porque no presente tem 2 auxiliares, o don't e o doesn't. No passado é didn't, igual para todas as pessoas, né? Mas atenção, attention, porque olha o verbo principal ali, o verbo gostar, o like. Veja que na frase negativa eu não botei ele no passado, eu não usei liked, e sim like, que é a mesma forma infinitiva, né, do presente. Por quê? Porque como em frases negativas a gente usa o auxiliar did, mais o not ali contraído o didn't, o auxiliar já está mostrando que é passado. Por isso o verbo não vai botar no passado, o verbo principal.
Na verdade, a gente põe o verbo nessa forma passado só em frases afirmativas. Compara só. Afirmativo, eles gostaram, they liked. Como na frase afirmativa não se usa auxiliar, não tem o did ali, o didn't, para mostrar que é passado, é função do verbo principal, liked, mostrar que é passado. Por isso a gente põe ele na forma passado. Já na frase negativa, eles não gostaram, they didn't like. Como tem o auxiliar, é o auxiliar que está expressando o passado aí, não vai ser o verbo principal que vai ter essa função. Lembra sempre então, em frase com auxiliar, não se conjuga o verbo. Essa é uma regra geral em inglês, vamos comparar os outros exemplos de novo então, a forma afirmativa e negativa, você vai ver que o verbo só muda, só põe para o passado na forma afirmativa. Meu pai foi ao parque, my father went to the park. Meu pai não foi para o parque. My father didn't go to the park. Nós viajamos para a Inglaterra 2 anos atrás. We traveled to England 2 years ago. Nós não viajamos para a Inglaterra 2 anos atrás. We didn't travel to England 2 years ago. Anota aí então, o verbo só é conjugado no passado em frases afirmativas. Já em frases negativas ele não vai mudar, fica na forma infinitiva, na forma presente mesmo. Também a mesma coisa nas perguntas, na forma interrogativa o verbo também não vai mudar. A gente vai ver agora então perguntas no passado simples. Afirmativo, eles trabalharam sábado passado. They worked last Saturday. Interrogativo, eles trabalharam sábado passado? Did they work last Saturday? Para formar uma pergunta no passado, a gente usa o auxiliar did, neste caso, antes do sujeito, bem parecido como a gente fazia no presente ali, né? Só que no presente a gente usava os auxiliares do ou does. Uma pergunta no presente, eles trabalham no sábado? Do they work on Saturday? Pergunta no passado, eles trabalharam sábado passado? Did they work last Saturday? Estaria errado ao perguntar did they worked? Não, porque o auxiliar did já está mostrando que é passado. Então o verbo principal também ele não vai ir para o passado também, beleza? O certo então, did they work last Saturday? Sim, eles trabalharam. Yes, they did. Não, eles não trabalharam. No, they didn't. Outro exemplo de pergunta. Quando eles trabalharam? When did they work? Podemos sim, claro, também no passado simples fazer essas perguntas com when, what, who, where, né? Só botar essa palavrinha ainda antes do auxiliar ali. Mais um exemplo comparando aí a forma afirmativa com a interrogativa. Afirmativo, ela disse sim. She said yes. Pergunta, ela disse sim. Did she say yes? Sim, ela disse. Yes, she did. Não, ela não disse. No, she didn't. O que ela disse? What did she say? What did she say? Resumindo a explicação então, lembra que na pergunta a gente usa o did e o verbo principal não vai ser usado no passado, né? Nem na pergunta e também na frase negativa, como a gente também usa o auxiliar, usa o did not, usa o didn't, o verbo não vai mudar. Na frase afirmativa sim, aí não vai esquecer de botar o verbo no passado, precisa, beleza? Lição finalizada, então é hora de você deixar o seu like se você curtiu e também lembra do seu homework, né? Você tem o seu dever de casa, que é acessar na descrição aqui os shorts, né, complementares para essa lição aqui, também o PDF com a lista dos verbos irregulares mais usados para você baixar e estudar. Baixa o nosso aplicativo também para continuar estudando. O link do app também está na descrição e a gente vai se ver na próxima. See you next time.